Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E o assunto de hoje aqui, nós estamos falando sobre o suicídio e as questões jurídicas. Eu recebo aqui o advogado Dr. Rafael Ferreira. Doutor Rafael, a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão da seguradora, quando a pessoa às vezes induz, né, falecimento no bloco anterior. Mas, e também a gente começou a falar sobre festas rave, a pessoa que se suicida, na verdade, acaba cometendo suicídio ali, né, quem é corresponsável com isso. E no caso de um atropelamento, né, por exemplo, uma pessoa que se joga de frente aí para um carro ou um ônibus de uma empresa XY, né, como fica essa questão da responsabilidade? É do motorista que atropelou, mas a pessoa se suicidou, ela jogou-se, né, atravessou uma rodovia porque ela queria se matar. Essa discussão passa por algumas discussões interessantes aqui. Infelizmente, é muito comum pessoas se jogarem em frente de locomotivas de trem, por exemplo. No Brasil, é bastante comum se jogarem em frente de carros, né? O ponto é a prova que tem que ser feita de que essa pessoa de fato se jogou, porque começou a ter uma saída jurídica num atropelamento com morte, por exemplo, que o responsável pela condução dizia, não, a pessoa se jogou no meu carro, ela tentou se matar, ela quis se matar, por isso se jogou no carro, né? Então, vamos lá. No caso de ficar provado que a pessoa, de fato, quis cometer o suicídio e se lançou à frente de algum veículo, ônibus, caminhão, carro, locomotivo, o que quer que seja, o motorista, em geral, salvo se ele também tiver concorrido, de repente, alta velocidade, embriagado, essas questões, né? No geral, ele não é punido por este fato, por este crime, uma vez que não caracteriza crime, já que a pessoa que tentou se matar e se jogou à frente do carro dele, né? Então, agora, se não ficar provado que a pessoa se lançou à frente do veículo que ele conduzia, aí a gente entra na mesma linha que a gente conversou no bloco anterior da eutanásia, que é de fato homicídio, aí você discute se é doloso, se é culposo, mas enfim, é processado com homicídio, sim. Nossa, até diante desse caso seria até compreensível de que as empresas de ônibus ou o trem, no caso como o senhor citou, tivesse uma câmera filmando, né? O procedimento do... Algumas já têm. Algumas já têm justamente por conta desses casos, porque as indenizações são muito altas. Se não ficar provado, por exemplo, que a pessoa se jogou, né? Então, vamos dizer, passou um ônibus, a pessoa se jogou na frente, não tem filme, não tinha testemunha, como eu provo? Aí tem um laudo que, por exemplo, que o ônibus estava acima da velocidade permitida, no tacógrafo, por exemplo, um caminhão. E aí complica-se. Então, algumas empresas, as mais precavidas, ou as que já passaram pela péssima experiência de ter um caso desse, já acoplam hoje uma câmera, locomotivas principalmente. Interessante isso, doutor. Bom, a gente vai ver agora um VT, uma matéria, numa escola de educação lá de Brasília. Ela faz prevenção contra suicídio com as crianças. Vamos acompanhar isso. No ano passado, uma estudante do 9º ano tirou a própria vida nesta escola. A diretora conta que o ocorrido mexeu com alunos e professores, porque a estudante deu sinais de que algo estava errado, mas eles não souberam identificar a tempo. A gente não percebeu que ela estava pedindo socorro. E para nós foi uma perca muito grande, porque a gente falou, nossa, como que a gente fala bom dia, boa tarde, e a gente não viu que ela precisava de socorro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo, na faixa etária de 15 a 29 anos. No Brasil, é a 4ª maior causa de morte nessa mesma faixa etária, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A estatística assusta, mas os números podem ser reduzidos. Para especialistas, o primeiro passo é superar o mito de que não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o tema suicídio deve ser tratado sempre com responsabilidade nas escolas, nas ruas e nas famílias. E para a prevenção, é fundamental estar atento a possíveis sinais de alerta. Qualquer alteração de comportamento significativa, né? Não precisa, às vezes a pessoa é muito expansiva e ela fica mais isolada, mais cabisbaixa, então isso é um sinal. E às vezes ao contrário, a pessoa ela é mais isolada, tem um comportamento mais
vamos dizer assim, mais introspectiva e de repente ela muda, assim, do nada. Então isso também é um sinal, a gente tem que ir atrás. Na escola que foi mostrada no início dessa matéria, a prevenção ao suicídio virou tema da semana. Pais e professores participaram de palestras e oficinas do projeto falando sobre a vida. A gente aprendeu a repercussão que tá dando a depressão, ou como evitar, como ajudar as pessoas que têm e até nós mesmos. Os jovens também são o foco da campanha Acolha a Vida, lançada pelo Ministério da Saúde este ano. É uma das iniciativas que, junto com o Setembro Amarelo, buscam sensibilizar os diversos setores da sociedade, como família, educadores e aqueles que convivem com jovens. O foco da nossa campanha é esse, né? Não é no atendimento às pessoas que estão passando por essa situação de sofrimento, mas é sensibilizar quem está em volta para quê? Para que acolha, para que proteja, para que encaminhe essas pessoas para profissionais de saúde, etc. Doutor, ações como essa salvam vidas, né? Não tenho dúvida. Eles falaram uma palavra extremamente importante, que é o acolhimento, né? Acolha as pessoas, ouça as pessoas, tente perceber os sinais, auxilie. Essas campanhas educativas, elas ajudam a prevenir e muito, né? A questão de suicídio, principalmente entre jovens adolescentes, porque muitas vezes como foi citado no próprio VT, né? As pessoas são mais introspectivas muitas vezes, ou não falam do assunto, acham que é um tabu, não tem um acolhimento, às vezes já tem depressão, sofrem bullying na escola e isso as coisas só agravam. Então é muito importante a gente ter essa noção, deixar as coisas claras, né? E acolher essas pessoas, que eu acho que é o mais importante, porque a gente salva vidas. O senhor falou agora de uma coisa muito importante, sinais, né? Na matéria aí, acho que a diretora da escola, se não me engano, ela falou que eles não perceberam que a pessoa mudou o comportamento, né? Eles não haviam percebido, ela estava do lado, convivendo com eles, e não perceberam. A pessoa, quando está com esses sintomas de querer se suicidar, ela começa a emitir sinais? Muitas vezes sim, outras não. Tem uma estatística interessante, é muito triste, de algumas pessoas famosas em redes sociais, por exemplo, minutos antes de cometer o suicídio, por exemplo, dias antes, foto feliz, postando foto contente, vídeo dando risada. E você fala, que sinal que essa pessoa passou, né? Mas, se tivesse um acompanhamento ou no sentido da própria família ter passado por um treinamento, por uma semana de prevenção, com certeza observaria. Umas palestras como esta, que a gente dúvida. Acabou de ouvir, de assistir, né, melhor dizendo? Com certeza ela conseguiria prever alguns sinais que muitas vezes as próprias famílias não possuem essa condição, esse feeling, né? Algumas famílias não necessariamente possuem essa estrutura familiar de acolhimento. Muitas crianças e jovens são criados em lares com situações de vulnerabilidade social. Então, tem uma série de agravantes aí que, infelizmente, inibem a observação desses sinais. As escolas, muitas vezes, os professores não são habilitados para isso. A psicóloga da escola, com certeza, veria isso. Agora, a própria psicóloga, o professor tem que encaminhar. Alguém tem que encaminhar para que a psicóloga, por exemplo, possa ter essa visão e possa dar um diagnóstico, uma eventual depressão. Então, mas todas as escolas têm psicólogo? Nem todas. Então. Deveriam, mas nem todas têm, infelizmente. Que às vezes tem, né, na unidade, mas para todas. As né? pedagogas, mas o psicólogo em si não necessariamente. Porque o senhor citou aqui, né, a pessoa colocou fotos de felicidade, de estando feliz e tudo mais. Na verdade, às vezes a pessoa que estava ali com depressão, naquele estado depressivo, ela desejava aquilo para ela. Eu queria ser aquilo, eu queria ser feliz, né? Por isso que ela começa a fazer esse tipo de anúncio, né? Eu não tenho dúvida, as pessoas acabam vivendo vidas que não são delas e esquecem de viver as próprias muitas vezes, né? É um fenômeno que a gente observa muito hoje em rede social. É um tema que as pessoas falam muito, mas parece clichê, mas não é, porque você, ao observar essa vida perfeita que você começa a buscar nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo tem o corpo perfeito, todo mundo viaja em lugares maravilhosos, as pessoas vivem sorrindo, amam os trabalhos. Principalmente o Instagram, né? O Instagram Exato. É coisa no mundo perfeito. Né? Ninguém sofre, o mundo é mil maravilhas.
Poxa, de fato, a vida é maravilhosa. Acontece que todos os dias você esbarra com dificuldades, né? Não é todo mundo que vive naquele mundo de Alice ali, vamos dizer, né? Então, se a gente começa a se espelhar, as pessoas acabam se espelhando nisso para ver as suas vidas, infelizmente essas pioram uma situação que já não estava boa. Já não estava boa. Sem dúvida. As pessoas começam a entrar num estado depressivo e aí, por aí afora, começa a virar uma bola de neve em relação a tudo isso, né? Bom, doutor, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Nós estamos falando sobre o suicídio, causas jurídicas aqui com o doutor Rafael Ferreira. Muito bom bate-papo. A gente volta já.